Bem, bom dia, pessoal. Agora sim, perdão pela demora aqui na preparação dos equipamentos de gravação, mas finalmente começamos. Bem, na aula passada nós fizemos então uma introdução ao livro de Apocalipse, nós explicamos aqueles contextos literários, explicamos o autor, que é o apóstolo João, os destinatários, que são aquelas 7 igrejas da Ásia Romana. Explicamos também as possíveis datas de redação de Apocalipse, que seria durante o reinado de Nero, que é a data menos provável, menos defendida e com menos apoio dos pais da igreja, e a segunda data, que é a mais provável e defendida, que é no final do reinado de Domiciano, que seria por volta do ano 96 depois de Cristo, tá? Finalzinho do primeiro século. Então, provavelmente, Apocalipse se referia às comunidades cristãs que estavam sofrendo pressões por parte dos romanos, principalmente, para abandonarem a sua fé e participarem das religiões pagãs, e especialmente da adoração ao imperador. Então, esse seria o principal contexto original. Nós vimos também quais são as principais escolas de interpretação. Nós falamos sobre os preteristas, que entendem que Apocalipse, em grande parte, se refere a eventos que já aconteceram, principalmente no julgamento e a destruição, a queda de Roma. Também nós falamos sobre os historicistas que olham para Apocalipse, todos aqueles eventos dos selos, dos cálices, das trombetas, como se referindo, e o milênio também se referindo a algo que decorreria da história e que eventualmente chegaria com a segunda vinda de Cristo. Comentamos sobre os futuristas, que são aqueles que olham para Apocalipse como sendo profecias de todos os eventos ainda que vão acontecer, e os idealistas, que veem apenas como uma série de princípios e de verdades que se repetem onde quer que os cristãos vivam e convivam com pessoas que são contrárias à sua fé. E como eu apontei para vocês, durante esse estudo, na medida do possível, nós vamos apresentar como essas diferentes vertentes têm enxergado e disputado a interpretação desses textos. E hoje nós finalmente entramos no texto. A proposta para hoje é apenas o capítulo 1, porque, por incrível que pareça, apesar de ter apenas 20 versículos, esse é um capítulo bastante denso. Tem muita coisa aqui, muita referência aqui que a gente precisa ir abrindo o nosso entendimento. Então vamos começar a leitura em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o 8. Então o texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok, essa é a passagem inicial e introdutória de Apocalipse. E o texto já começa falando que este livro é uma revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação é traduzida do grego Apocalipse, que significa exatamente isso, uma revelação. Essa ideia de revelação é um desencerramento, ou seja, uma abertura, uma inauguração de realidades invisíveis. Algo que somente poderia ser dado a conhecer a nós através de Deus e que a gente jamais poderia descobrir por nós mesmos. E aqui nós já encontramos uma referência a Daniel. Já começa aqui. Primeira palavra do texto já é uma referência a Daniel. Se nós voltarmos para Daniel, lá no capítulo 2, no versículo 28, o texto diz assim:
Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Então essa passagem de Daniel é aquele contexto então que o rei teve um sonho e ele inclusive não queria contar o sonho nem para nenhum dos adivinhos e sábios. Então Daniel ali quase emergencialmente aparece diante dele para trazer essa interpretação do sonho. E essa palavra que é utilizada ali é de revelação, que é justamente de trazer o mistério à tona, trazer um conhecimento que era oculto, e Daniel deixa claro, isso aqui não é conhecimento meu, é sabedoria de Deus, não é um talento meu, não é porque eu sou mais inteligente. E é a mesma ideia que João está colocando aqui, nessa primeira palavra já de Apocalipse. Algo que é muito diferente de Daniel, que vai ser uma referência muito grande, é que Daniel termina o seu livro com os dizeres: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando Daniel recebeu aquelas revelações, o que foi dito para ele é: cele essas palavras, oculte elas, reserve elas. Para João é diferente. No finalzinho de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, é dito: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então veja, por mais que Daniel seja uma referência muito poderosa aqui para Apocalipse, é diferente, o contexto é diferente. O que João está escrevendo é que isso é de relevância máxima para os seus destinatários. Por quê? Porque essas coisas estão próximas. Elas já estão prestes a acontecer, então essas palavras não podem ficar mais seladas. Por isso elas são tão relevantes. Então veja, isso é um contexto que já começa sendo bem diferente. E logo aqui no começo nós vemos uma bem-aventurança, né? Dito, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Novamente, estão para se cumprir. Essa é a primeira de 7 bênçãos que vão aparecer em Apocalipse. Obviamente que são 7, né? Não poderia ser outro número que iria acontecer em Apocalipse. E veja, essa bênção é para aquele que lê e para aquele que ouve. Esse é um cuidado bastante interessante, porque na igreja primitiva, a leitura da Bíblia era feita dessa forma. O pergaminho chegava até alguém que era um orador público, essa pessoa fazia a leitura e todas as outras pessoas ouviam um texto bíblico e assim meditavam no texto. A bênção é para ambos, para aquele que lê e para aquele que ouve. Mas com a condicional de que a pessoa guarde essas palavras, ou seja, que ela obedeça à revelação de Deus dada para ela. Assim ela vai ser feliz, assim ela vai ser bem-aventurada, ela vai ser feliz. E as outras 6 bênçãos que nós temos no livro de Apocalipse? Né? Todas elas vão na ideia de louvar a pureza e a perseverança dos crentes em face da morte. Né? A próxima bem-aventurança vai acontecer lá no capítulo 14. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa é a segunda. Terceira, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. No capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E por fim, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Essas são as 7 bem-aventuranças que vão aparecer em Apocalipse. Vejam que elas vão nesse espírito tanto de reforçar aquele que guarda
esses testemunhos quanto aqueles que perseveram diante da perseguição e diante da morte, porque eles serão recompensados. Isso vai ser extremamente recorrente durante todo o livro de Apocalipse, porque esse é o propósito desse livro, é o encorajamento diante dessa pressão e diante da possibilidade da morte pelo testemunho da fé em Jesus Cristo. A gente vai ver isso ainda nessa introdução, como isso vai ser reforçado. Então o texto diz ali no versículo 4 que esse texto é escrito às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Isso é um detalhe muito curioso. A gente já comentou o que 7 representa. 7 em Apocalipse é um símbolo de completude. Tudo aquilo que é completo é 7. Esse número simboliza isso em Apocalipse. E isso é muito significativo, por quê? Porque na Ásia Romana, naquela província, haviam mais igrejas do que apenas essas 7. Por exemplo, só do que nós lemos das cartas do Novo Testamento, nós sabemos que havia uma comunidade em Colossos e outra comunidade em Troade. Ou seja, haviam mais comunidades do que apenas essas 7 mencionadas. Ainda assim, o texto que João escreve aqui seleciona apenas essas 7. Seleciona, então, apenas essas 7. Ótimo, obrigado. Por quê? Porque a ideia é que essas 7 foram escolhidas para representar a totalidade da igreja. Por mais que se trate, em algumas situações, e como nós veremos a partir da próxima aula, de situações específicas dessas igrejas, ainda assim Apocalipse é obviamente escrito para toda a comunidade cristã, ou seja, para toda a igreja, com I maiúsculo, de Jesus Cristo. Então, é aplicável para nós também. Nós devemos prestar atenção nessas palavras. É muito importante isso. E daí o texto começa a se apresentar e é dito quem está direcionando essas cartas. O texto diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos entender esses termos. Primeiro, daquele que é, que era e que há de vir. Dessa maneira, esse título aparece única e exclusivamente em Apocalipse. Apenas João utiliza essa passagem assim. Mas nós entendemos que ele está descrevendo aqui a eternidade e a imutabilidade de Deus. Deus é um ser absolutamente eterno. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele é o mesmo, ele é constante, ele é imutável. E essa ideia vai nos levar de volta para a revelação de Deus para Moisés lá na sarça ardente. Vocês se lembram dessa passagem? Quando Moisés está lá diante de Deus na sarça ardente, Moisés questiona, olha, eu vou voltar para o povo, mas eles vão perguntar quem é o Senhor. Qual é o seu nome? E Deus diz para ele, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, você dirá assim aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então a ideia de Deus como sendo aquele que a existência é absolutamente plena, aquele que é e que não pode ser comparado a absolutamente nada, ou seja, que a sua existência é totalmente transcendental, é um título que é aplicado a Deus desde lá do Êxodo, nessa revelação a Moisés. E nós vemos esse resgate dessa ideia aqui em Apocalipse. Então isso aqui parece ser uma referência a Deus Pai. Quem são os 7 espíritos que estão diante do trono? É estranha essa referência para nós. Ajuda muito você conhecer qual é a base que João está utilizando. João está muito provavelmente aqui fazendo uma referência a Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha o que é dito nesse texto. Repousará sobre ele, falando sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. 7. Não são 7 pessoas diferentes, mas é um espírito que em 7 facetas manifesta a sua completude e a sua perfeição. Os 7 espíritos diante do trono de Deus é o Espírito Santo.
É apenas um Espírito, mas manifestado de 7 formas para que, lembre-se, 7 representa completude, perfeição. Então é uma referência desse texto de Isaías. Nós vemos sendo trazido aqui. E essa ideia do Espírito ser 7 vai se repetir algumas outras vezes em Apocalipse. Tanto atribuído ao Pai, quanto atribuído ao Filho. Nós veremos isso se repetindo. E daí nos é dito também sobre Jesus. E aqui Jesus é chamado de fiel testemunha. Por que isso é muito importante? Porque Jesus é aquele que mantém firme o seu testemunho até a morte. O mesmo que este livro está encorajando os seus destinatários a fazerem. Manterem um fiel testemunho até que eles sofram a morte. Não é pedido do cristão que ele faça nada além daquilo que o Senhor Jesus já não tenha feito por eles antes. O nosso Senhor, ele trilhou todos os nossos caminhos antes de nós. Então isso é muito importante. Também é dito que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é uma referência bem importante e que o texto deixa um pouco vago. Mas a principal referência aqui é que provavelmente ele é o primogênito dentre os mortos, no sentido que ele, entre os mortos, é o primeiro que recebeu a ressurreição glorificada. Ou seja, uma ressurreição em que a morte não tem mais poder sobre ele. Outras pessoas foram ressuscitadas, por assim dizer, antes de Jesus. Por exemplo, Lázaro, que o próprio Senhor Jesus ressuscitou. Mas Lázaro voltou a morrer. Ele voltou para a mesma vida que ele tinha antes. A ressurreição de Jesus é diferente. É a nossa esperança de ressurreição. Jesus ressuscitou por uma vida que é absolutamente intocável pela morte. E é muito impressionante que quando ele aparece para os seus discípulos, ele aparece com os ferimentos mortais que foram infligidos sobre ele. Suas mãos e seus pés estão furados e o seu lado está furado. Lembrando que esse lado, muito provavelmente, é uma perfuração que os romanos fizeram, que perfurava os seus pulmões e até mesmo o seu coração. Um ferimento absolutamente fatal, mortal. Ainda assim, Jesus está plenamente vivo e intocado pela morte. Por quê? Porque nessa nova ressurreição não há mais lugar para a morte. Ele é o primogênito dentre os mortos. Também existe um sentido possível aqui de encorajamento que entre as testemunhas do Evangelho, Jesus é o primeiro a derramar sangue. E nós apenas seguimos o seu exemplo. Então, nós vemos esse contexto. E por fim é dito que ele é o soberano dos reis da terra. Isso aqui é um encorajamento no sentido de que, veja, esses Césares e esses governadores que oprimem vocês, fiquem em paz. O nosso Senhor é soberano sobre eles. Tudo está debaixo da mão de Deus. Esse é o propósito de João em apresentar esses 3 títulos para Jesus nessa passagem, para que eles tenham plena confiança e conforto na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a ideia que nós temos aqui nessa passagem. E o texto continua dizendo que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Isso aqui é uma referência lá a Êxodo também. Quando finalmente o povo de Israel chega aos pés do Monte Sinai, Deus vai até eles e fala que ele vai então fazer uma aliança com eles. E nessa aliança, ele diz o seguinte: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então essa era a proposta de Deus para Israel. Eles seriam uma propriedade exclusiva. E para quê? Qual era o propósito? Para que eles fossem um reino de sacerdotes. Ou seja, seria dado para eles autoridade e eles seriam sacerdotes no sentido de representantes de Deus, de trazer o conhecimento de Deus, de manifestar a glória de Deus para o mundo. O mesmo é dito sobre a igreja. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora João repete essa ideia, dizendo que Jesus nos salvou do pecado, nos livrou do poder do pecado com esse propósito de nos estabelecer como um reino e como sacerdotes no evangelho do seu poder.
Esse é o propósito de Deus, né? Sendo manifesto aqui. E ele vai continuar essa exaltação de Jesus dizendo que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Eu disse para vocês que Apocalipse bebe muito do Antigo Testamento. Isso também é uma referência. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, essa referência de Zacarias é trazida aqui. E veja, a ideia, na passagem que João está utilizando, é que na manifestação final de Jesus, na sua segunda vinda, que é prometida, ele vem com um poder absolutamente revelado, assim como ele disse que faria nos evangelhos. Ele diz que quando ele virá, você poderá ver, será como um raio que vai do Oriente até o Ocidente. Todo olho verá, todo mundo saberá. Mas a ideia aqui nessa passagem é que todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, porque rejeitaram a ele. Porque rejeitaram o conhecimento do Senhor, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E na manifestação do seu reino, todas as ilusões e todas as coisas que as pessoas perseguem nessa vida se desfarão, perderão seu valor, serão destruídas de uma vez por todas. Então elas se lamentarão por isso. Essa é a ideia, e isso vai ser reforçado no decorrer de Apocalipse. E aqui é dito então um título muito importante. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nessa primeira passagem, não fica tão explícito que é Jesus, mas nós veremos como isso vai ser reforçado na passagem seguinte. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E reforça essa ideia de ele ser aquele que existe desde o princípio e existe posteriormente ao final. Ou seja, ele é absolutamente eterno e completo e soberano. É isso que essa passagem significa. Vamos para a segunda passagem da nossa aula de hoje. Nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. E por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, estava lá. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora nós passamos para a revelação em si. Antes João estava fazendo uma apresentação da parte de quem era Apocalipse, e agora ele nos relata como isso aconteceu. Então a primeira coisa que ele nos diz é que ele estava na ilha chamada Patmos. Patmos era uma ilha árida, ainda existe essa ilha, tá? Fica lá no Mar Egeu, que é o mar da Grécia,
e ela fica a cerca de 60 quilômetros do continente. Era um lugar excelente para você exilar alguém. E é isso que estava acontecendo com João. Ele disse que ele estava lá porque ele era sofredor junto com os irmãos e por causa da pregação da palavra do evangelho. Ou seja, autoridades tiraram João de circulação, tiraram ele de levar a ministração da palavra às pessoas e de pregar o evangelho e colocaram ele numa ilha isolada para que ele se tornasse não efetivo. Alguém que não pudesse, então, trazer o seu ministério a mais frutos. Bem, mal sabiam eles que era justamente ali que seria redigido um dos livros da Bíblia. Então, falharam no propósito. Mas ele estava nessa ilha, e o texto diz que ele foi achado no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor é o domingo. No domingo, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a ter visões. Essa experiência é muito similar ao que acontece com o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 12 diz: Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim uma voz de um grande estrondo, que, levantando do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Olha como é parecida essas duas situações. João, ele se encontra no Espírito e ele escuta uma voz como de muitas trombetas atrás dele. Ezequiel, a mesma coisa, ele se encontra no Espírito e ele escuta também essa voz forte de trás dele, um grande estrondo, que dizia então as revelações. Muito parecida a revelação dos dois. E é dito então que ele escreve essas 7 cidades, igrejas que estão nelas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E como nós mencionamos antes, a ordem que essas cidades aparecem aqui é a mesma ordem que um mensageiro que pegaria então o livro de Apocalipse sairia entregando Apocalipse em cada uma dessas cidades. É a jornada em um círculo que ele faria. João, curioso para ver quem está falando com ele, vira. Ele olha para trás para ver quem é essa figura. E ele se dá então de cara com essa pessoa que é Jesus glorificado. Nós sabemos disso porque o primeiro título já utilizado é semelhante a um filho de homem. Essa foi a expressão preferida de Jesus para referir a si mesmo durante o seu ministério terreno. Muitas vezes ele se referiu a si mesmo como o filho do homem. E curiosamente, esse é um título divino, porque é uma referência novamente a Daniel. Novamente, vocês vão cansar de ouvir a referência desse livro. Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Daniel faz referência ao Filho do Homem, esse Filho do Homem é alguém que compartilha da glória do próprio Deus. E recebe autoridade, recebe o reino que dura para todo sempre. Isso é Antigo Testamento, gente. E veja, quando Jesus atribuiu esse título a si mesmo, os judeus compreendiam muito bem o que ele estava insinuando com isso. E aqui esse título é resgatado, mais uma vez é colocado, semelhança de Filho do Homem, ou seja, também tinha uma aparência humana ali. E é dado mais algumas características dele para nós. É dito então que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, extremamente brancos. É dito em Provérbios que os cãs, os cabelos brancos, representam a sabedoria. Mas isso também aparece em Daniel novamente. No capítulo 7, versículo 9 é dito: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram de fogo ardente. Veja, o próprio Deus que Daniel vê tem os cabelos brancos como a lã. Tem uma outra passagem do capítulo 10 que também diz isso. Capítulo 10, a partir do versículo 5. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro, de ufaz na cintura. Também trazendo a referência para nós desse cinto de ouro que João vê aqui. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão.
Então traz esse mesmo aspecto que nós vemos aqui, né? Essa mesma aparência. Também é dito que de Jesus, a sua voz era como o som de muitas águas. Isso é algo que vai aparecer no profeta Ezequiel. No capítulo 43, versículo 2 é dito: eis que, ao lado leste, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Veja que os títulos divinos estão sendo todos atribuídos a Jesus, continuamente. É dito que da boca dele, então, saiu uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, uma espada que corta dos 2 lados. A ideia aqui é que da boca de Jesus sai a palavra de Deus, com a qual ele julgará todo mundo. E isso aqui é uma referência de Isaías. Em Isaías, capítulo 11, é dito: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara que sai da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E no capítulo 49, versículo 2 de Isaías é dito: ele fez da minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aqui a figura do Messias dizendo. Então veja, isso também são referências do Antigo Testamento. Mas nós também temos a referência de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar todos os pensamentos, a ponto de dividir carne e medula, espírito e alma. Né? A palavra de Deus tem esse símbolo de uma espada de 2 gumes mesmo, parecendo. E por fim, Jesus fala assim: eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja, Jesus ele aplica a si mesmo o título que nós vemos aparecendo agora há pouco. Quem era aquele que era o alfa e o ômega? Aquele que existia ontem, hoje e para sempre. É o mesmo. Antes nós vimos que era Deus. Agora Jesus está aplicando esse título a si mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vive para sempre. Sou eu. E novamente, isso é uma referência. Já cansaram de referências? Não? Que bom, porque vai ter muito disso em Apocalipse inteiro, tá? Isso é uma referência a Isaías 44, do versículo 6 ao 8. Tá? E é uma referência fortíssima que demonstra a divindade de Jesus. Olha o que Isaías escreveu. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Há apenas um Deus. Apenas um que é o primeiro e o último. E Jesus atribui esse título a si mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vivo. Eu estive morto, mas eu vivo para sempre. A doutrina da Trindade é algo complexo muitas vezes para nós de entender. Mas ela está perfeitamente exposta nas Escrituras. Há apenas um Deus que é absolutamente eterno. E esse Deus, ele é 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus. Por isso Jesus atribui esse título a si mesmo. Porque ele é Deus. Ele é o Deus Criador. Ele é a palavra através do qual Deus criou todas as coisas. E ele é a plenitude de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas para ele e para a glória dele. Esse é Jesus Cristo. E essa é a revelação dele. É isso que João está nos anunciando aqui. Antes de encerrar a nossa aula, nós temos uma última passagem que é bem importante para a interpretação do resto do livro todo. Porque Jesus vai fazer justamente isso. Ele vai explicar o que significa aquilo que João está vendo. Isso aqui vai nos servir de base para a gente continuar interpretando
o resto de Apocalipse. Ele diz lá no versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, primeira coisa a ser dita aqui, Jesus está explicitamente dizendo, essas coisas são símbolos. Essas coisas são simbólicas, são metáforas. Então, quando a gente não está tomando o Apocalipse de forma literal, nós não estamos fazendo algo que a nossa mente moderna está produzindo. Isso é o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Estas coisas são simbólicas. Se nós não interpretarmos elas de forma simbólicas, nós estamos perdendo o ponto. Nós estamos errando no sentido do texto. Essa é a primeira lição a ser tirada. A segunda é entender o que esses próprios símbolos são. Então ele diz que essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. O que seriam esses anjos? 3 possibilidades de interpretação. Tá? Aqui vai ficar já aberto aí. A primeira dessas passagens abertas que vai ficar para vocês. Tá? Então a primeira possibilidade é que então seja um anjo de cada igreja mesmo, ser angelical. Como se para cada igreja existisse um anjo que supervisionasse ou que cuidasse daquela igreja. Então nessa ideia, por exemplo, a Igreja Batista Vila Sete tem um anjo que cuida dela. Tá? Essa é uma possibilidade de interpretação. A outra possibilidade é que anjo, lembrando que a palavra anjo aqui significa literalmente mensageiro. É isso que essa palavra angelos significa, né? A ideia aqui, então, é que anjo se refere ao ministro da igreja, ou seja, o pastor da igreja, aquele que supervisiona e que cuida das pessoas daquela comunidade. Então seria uma carta, uma direção a essas pessoas, e dizendo que Jesus tem essas pessoas em suas mãos, aqueles que supervisionam. A terceira possibilidade, então, é que esses anjos são personificações da identidade dessas igrejas. Tá? Então, a ideia é que cada uma dessas igrejas tem uma característica e tem uma identidade própria. Isso é claramente visível. A Igreja Batista Vila Sete tem uma característica. As outras igrejas batistas da nossa cidade têm outras características. As igrejas presbiterianas, cada uma delas, também vão ter suas próprias identidades e características. Essa é outra e a terceira possibilidade de interpretação de anjo. Qual dessas faz mais sentido? Deixo aberto para vocês aí dizerem. Tá? E é dito para nós que os candelabros são as próprias igrejas em si. Lembrando que candelabro, então, é esse instrumento sobre o qual você colocava uma vela, um pavio e você acendia a luz. Dentro do tabernáculo você tinha um. E o candelabro era a única fonte de luz que você tinha lá dentro do santuário. Quando Jesus compara, então, as igrejas com o candelabro, ele está basicamente dizendo que a função da igreja é iluminar. Essa é a função da igreja. Trazer a iluminação da palavra de Deus ao mundo. A revelação divina às pessoas. Essa é a nossa função. Esse é o trabalho nosso como igreja. E a partir destes símbolos, Jesus envia 7 cartas às 7 igrejas. Bem, mas isso é assunto para a próxima aula. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por esse tempo de estudo da sua palavra. E nós pedimos que o seu Espírito Santo continue a nos dar entendimento e trazer essa revelação com clareza aos nossos corações. Nós pedimos que esse encorajamento realmente tome as nossas vidas, para que sejamos testemunhas fiéis da palavra de Deus, diante das pressões do mundo, diante de todas as ideologias e diante de tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, Pai. Eu peço que a vida de todos os meus irmãos e irmãs aqui sejam abençoados e que o Senhor os acompanhe até que nos encontremos novamente. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém.